Cara senhora Butler, seu convite para que escrevesse todos os meses chegou-me tardiamente para que pudesse responder-lhe no mês passado. Quando lhe escrevi pela última vez, tínhamos acabado de chegar. Estávamos esperando por nossa bagagem, a qual alcançou-nos somente 4 semanas após nossa chegada. Encontramo-nos confortavelmente instalados. Estamos tão bem quanto seria esperado, dentro das circunstâncias. Estamos descobrindo que nossos apetites se acomodam rapidamente à comida do país. Temos alguns itens da dieta que tínhamos em casa, porém quase tudo é novo para nós. Eu lhe contarei, para tranquilizar alguns de nossos amigos, que não comemos comida crua. Temos farinha preparada da raiz da mandioca, mas é cozida. Há um preparado de milho que possui a aparência de comida crua, porém não é cru. A comida do país é arroz, farinha e feijão. Este último é tão genericamente utilizado que, em vez de dizer que alguém não vale seu sal, eles dizem que não vale o feijão que come. O último prato que experimentamos foi palmito, ou repolho da palma. É o miolo central da parte superior da palma do palmito e é realmente muito bom. Eu ainda não posso escrever muito sobre o povo, pois ainda não os conheço muito bem enquanto povo. Dizem que as casas são sujas, assim como suas relações de negócios. Mas não temos testemunhado nada disso. Temos recebido apenas gentileza e cortesia daqueles que temos conhecido. Eles são infelizes, de qualquer forma, por terem um Estado que tornou-se extremamente corrupto nas mãos de seus líderes. Deus garantirá que vivamos na plenitude de sua luz, que eles também receberão de nós. O mês de junho é uma ocasião festiva especial, já que é o mês de nascimento de São João, padroeiro do país. Houve muitos feriados com uma queima constante de fogos e badalar dos sinos. Quero lhes contar sobre a celebração de Pentecostes. Chamou-se de Festival do Grande Encontro. Chegamos entre 4 e 5 horas e guardamos um bom lugar antes que se formasse uma grande aglomeração. O som dos fogos cobria o vozerio das pessoas, algumas acima e outras abaixo de nós, de pé ou sentadas na grama ou se movendo inquietamente de um lado para o outro. Tudo tão novo e estranho formava uma cena muito interessante. Após algum tempo, ouvimos uma música se aproximando e cada vez que a procissão passava sob um dos arcos, era lançada uma rajada de fogos. Finalmente eles apareceram, liderados por um padre que vinha acompanhado de 2 meninos e alguns outros trajados a rigor, como os outros. Eles entraram em um dos barcos e os músicos entraram no outro. Agora o sol já havia se posto e aquela parca luz que precede o crepúsculo se acabara por completo. As vozes silenciaram e a doce melodia da música, o barulho dos remos na água e a frequente explosão dos fogos em ambos os lados das curvas do rio, tudo junto constituía um momento de grande interesse. Quando iam se aproximando da margem, ouvimos um som zumbido que supusemos ser o sinal para o início do canto, acompanhado por um instrumento com o formato de um violão. Quando eles encostaram os barcos, o homem que estava na proa do barco sagrado saiu primeiro, levando o estandarte que sustentava uma bandeira vermelha. Vimos no topo do bastão um pequeno pássaro branco sentado sobre um ninho de flores artificiais. Aquilo, meus amigos, era a representação que eles faziam dele, que abriu os céus e nos veio na forma de um pombo naquela memorável ocasião, que veio anunciado por aquele som de um vento forte, quando os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo. À medida que nos dirigíamos para a rua com a multidão, a lua se levantava atrás de nós com a sua beleza.
parecendo não saber que seria ocultada pela sombra da terra naquela noite. Existem muitas crianças que parecem interessadas aqui. Anseio por falar com elas, mas preciso esperar. Abriremos nossa escola assim que pudermos encontrar uma casa com tamanho suficiente. Existem alguns homens que estavam ansiosos para colocar seus filhos na escola. Estão nos encorajando a começar. Aqui existem 2 escolas públicas, uma para garotos e outra para garotas, e um grande número de escolas privadas, onde as crianças estudam juntas e tão barulhentamente que podem ser ouvidas a 1 quadra de distância. Existem algumas boas lojas de miudezas, bem abastecidas com itens de todos os tipos, que são apenas um pouco mais caros que aí em casa. As lojas possuem os nomes mais engraçados, como a Loja do Galo, a Loja da Cobra, a Loja da Queimada, etc. A cidade possui 3 boas drogarias e muitas mercearias, como sempre. Estas últimas vendem bebidas alcoólicas, o que termina com a necessidade de bares. Disseram-me que existem poucos bêbados aqui. O jogo é muito comum, apesar de ser ilegal. Não existem casas grandiosas ou sofisticadas. Há um ótimo edifício na estação de trem, que é bastante distante do centro da cidade. Quase todas as casas antigas são de barro. Enquanto os mais jovens e progressistas estão construindo em alvenaria, eles ainda seguem o mesmo estilo arquitetônico e plano de construção de seus ancestrais. A paisagem a toda a volta, especialmente o rio, é muito boa. As quedas são lindas. Bem acima da cidade, as corredeiras começam. E à medida que se aproximam das rochas, as águas correm mais rapidamente, então chocam-se, mergulham e urram, explodindo em espuma ao achar o seu caminho entre as rochas. Há uma ilha logo abaixo, que é um grande local para os que buscam prazer. Na ilha, se é frequentemente surpreendido ao contemplar a água chocando-se com as fendas das pedras em vários pontos. Ela parece desdenhar os muitos obstáculos oferecidos. Atravessando o rio, há um muro de pedra natural que parece ter sido colocado por mãos cuidadosas que distribuíram as pedras em ordem. Passando este muro, existem vinhas, samambaias e amoras selvagens. Deste lado, temos uma visão melhor das quedas d'água. Abaixo das quedas, onde os botes aportam, a água é tão lisa e tranquila que as colinas e o céu se espelham em sua superfície. É claro que esta queda permite uma grande energia, o qual é utilizada por um brasileiro para mover um moinho de algodão. Este moinho é o centro da indústria aqui e dá trabalho para muitos homens, mulheres, meninos e meninas. Algodão pesado de boa qualidade é fabricado aqui. O engenho de açúcar também está em processo de implantação, ao lado oposto do engenho de algodão. Na ilha, as lavadeiras lavam as roupas da cidade na água rápida, batendo-as nas rochas e secando-as ao sol. Quando as roupas voltam para casa, não possuem praticamente botões. Vejo mulheres indo para casa com seus fardos de roupas para lavar sobre suas cabeças. Elas devem ter ido ao rio muito cedo para que pudessem ter feito tanto até agora. Há muita coisa de interesse para escrever. Fecharei com um quadro vivo que me deixou triste pelo resto do dia. Imaginem uma mãe com uma criança inocente nos braços. Imagine essa mãe de pé, em atitude desesperada e desafiadora, o rosto em lágrimas. Eu, diante desta situação, sentindo-me impotente e muda. Por trás dessa cena está o drama da escravidão. O velho e bom senhor proprietário desta escrava morreu recentemente e a mulher e as crianças eram parte da herança de uma de suas filhas, que não é boa pessoa. Infelicidade,
insatisfação e vários problemas se seguiram. E essa manhã, a pobrezinha sentiu que a vida era um peso grande demais. Deixou sua casa e foi dar um último adeus à sua mãe antes de atirar-se com o bebê no rio. Foi lamentável, foi trágico. E o final ainda não chegou, posto que ela foi persuadida a voltar e aguentar o peso do sofrimento por mais algum tempo, com a esperança de encontrar alguém para comprá-la. Dizem que o suicídio é muito comum entre os escravos aqui, pois eles são de natureza muito sensível. O incidente desta manhã me deu um novo tema para as minhas orações. A Gazeta de Piracicaba deu a conta mais brilhante de nosso exame. No domingo, o artigo escrito pelo professor Amparé apareceu e tomou uma página do jornal. No dia 11, às 10h30 da manhã, na espaçosa sala, estava reunida uma sociedade seleta das mais elegantes damas e distintos cavalheiros. Além de uma paciência de fazer inveja, a senhorita Watts possui um método que pode ser considerado originário. Não é fácil descrever a arte e a habilidade que ela tem para ensinar a todos aqueles pequeninos, aritmética, inglês, etc. Assistida por professores capazes e devotados, ela pode se orgulhar pelos resultados de seus esforços. Nós não exageramos quando dizemos que o estabelecimento, sob sua direção, é o primeiro na província de São Paulo. E esperamos, em pouco tempo, ver uma procura por parte dos pais que desejam dar às suas filhas uma educação verdadeira, isto é, uma educação que veja além do memorize sem fim e universário. Nós parabenizamos os professores zelosos e ativos no cumprimento de suas obrigações, e os alunos também, que de forma tão brilhante seguem suas sábias instruções. Agora, caras amigas, o que acham de minha cidade, como eu já a chamo? Já me sinto muito ligada a ela e pressinto que serei muito feliz aqui.